Olá, poqueiros, olá, poqueiro, eu sou Gabriel Freitas, mas pode me chamar de Nerd Poqueiro. E galera, bora falar de Fantastic. E vamos começar falando dos pontos positivos. E o maior ponto positivo de todos é o like que você vai deixar agora. E eu te convido a assistir outros vídeos do meu canal, e se você curtir, você se inscreve e ativa o sininho. E um último aviso, o vídeo vai ter spoilers leves, até porque o filme já saiu há um tempão e ele acabou de chegar no streaming, né? E agora sim, de verdade, bora pra review de Quarteto Fantástico. E o maior ponto positivo do filme pra mim é a estética visual dele. Porque assim como o Superman, ele é um filme que abraça o bobo e o cartunesco dos quadrinhos antigos desses heróis. E eu não quero pagar de nerd baba-ovo de quadrinho por causa que eu não leio tanto quadrinho quanto eu gostaria de ler. Principalmente do Quarteto Fantástico. Mas eu me importo muito com o visual. E a estética que Quarteto Fantástico e Superman adotaram é lindo, cara, é bem feito. Principalmente Quarteto Fantástico. Porque eu acho que Quarteto é muito mais criativo e surtado do que Superman. Ou seja, os heróis lutam contra ameaças cósmicas usando suéter, os vilões parece que saíram de um desenho animado, e ainda tem um retrofuturismo que, putz, mano, eu me amarro em retrofuturismo. E quando eles anunciaram que o filme iria se passar em outro universo e que ele seria retrofuturista, eu botei na minha cabeça que esse filme iria ser muito bonito, e eu tava certo. O filme é muito bonito, muito charmoso e isso dá uma identidade muito única pra ele. Eles escolheram o diretor perfeito pra fazer esse filme, por causa que o diretor, o Matt Shakman, é o mesmo diretor do WandaVision, que tem episódios que se passam em outras décadas, nos anos 50, 60, 70. Então meio que ele era o diretor perfeito pra esse filme. E sim, tem casos que o cartunesco fica ridículo no sentido ruim, como por exemplo o uniforme do Capitão América lá no primeiro Vingadores. Mas ainda bem que isso não acontece aqui, principalmente por causa que o multiverso permite que eles adotem essa estética, porque vamos lembrar que esse filme se passa em outro universo. E aliás, era assim que se deveria usar o conceito do multiverso. Ao invés de focar tanto na nostalgia, eles deveriam focar mais em criar vários universos alternativos com estéticas diferentes e criativas. E uma coisa que esse filme acerta e que os filmes anteriores falharam miseravelmente é como trabalhar com o Quarteto Fantástico tanto como uma equipe quanto individualmente. Porque assim, são 4 protagonistas e todos eles têm seu próprio arco de personagem, seu próprio desenvolvimento, seu próprio tempo de tela. E todos os arcos, seja do mais ao menos importante, só ajudam a compor a história principal e a mensagem do filme. E sim, é inevitável que alguns heróis tenham mais tempo de tela do que outros, mas como diria o Thanos, é tudo perfeitamente equilibrado. Eles escolheram bem qual herói vai ter um destaque maior e qual vai ter um destaque menor, de uma forma que ficou justa pra todo mundo. E agora bora falar de cada um dos personagens, começando pelo... Me llamo Pedro Pascal e sufro de ansiedade. Tire a roupa imediatamente, estou ansioso. Vamos! Finalmente a gente pôde ver o homem mais inteligente do mundo entrando em ação. Não é só um título, ele mostra que realmente é um cara super inteligente e sempre tem uma solução, uma ideia, um plano, ele sempre sabe o que fazer. E personagens assim, muito inteligente ou muito poderoso, é sempre um problema para um roteirista. Porque por esses caras serem muito apelões, meio que eles podem resolver o problema do filme rapidinho, entende? Por isso o filme pode durar só 10 minutos. Então por isso, várias vezes no filme todo, ele cria planos para deter o Galactus, só que esses planos não funcionam. E isso é legal, porque eles fazem de um jeito que não nerfam o personagem, não deixam ele burro. Muito pelo contrário, isso só deixa o cara pensar mais e criar mais soluções mais inteligentes, entende? Quando os planos dele não dão certo, ele nunca se dá por vencido. Seja por causa do seu ego, ou seja por causa que a vida de quem ele ama tá em risco. Sobre o Coisa, eu vou deixar pra falar mais dele mais pra frente, e vocês vão entender o porquê. Sobre o Johnny Storm, o Tocha Humana, como todo mundo sabe, o Johnny é o porra louca do grupo. E a versão do Johnny que mais tem essa vibe, e ainda tem até hoje, é o do Chris Evans. Aquele Tocha é uma das maiores coisas, se não a melhor coisa daquele filme. E essa nova versão do MCU não é tão porra louca assim. Ele é mais maduro, mais contido, mas ele tem sim uns momentos de zoeira. Digamos que essa nova versão, ele pensa mais com a cabeça de cima do que com a cabeça de baixo. O que é curioso, porque a Marvel é conhecida por botar piada na hora errada, por quebrar um clima sério com uma piadinha sem graça. Mas, por incrível que pareça, isso não acontece muito aqui nesse filme. E o bom é que essa maturidade não estraga o personagem. Ele tá mais inteligente, até porque é o fim do mundo, né? Tá vindo um cara colossal aqui pra engolir a terra, então não é hora de fazer piada. Então ele é um pouquinho mais maduro pra combinar com o tom do filme. Ah, e eu já ia me esquecendo. O Johnny tem uma relação com a Surfista Prateada que é surpreendentemente boa.
Tipo, muito boa mesmo, me surpreendeu. Eu gostei muito da Surfista Prateada e gostei das cenas que os dois se interagem. E sim, eu confesso que, como a maioria das pessoas, eu fiquei com medo da Surfista Prateada ser só uma representatividade forçada. Mas não, ela é uma personagem muito boa e tem um desenvolvimento até melhor que o próprio Galactus. Agora, bora falar do Galactus. E eu gostei muito do Galactus. Pena que ele aparece pouco, mas do pouco que ele aparece é sensacional, cara. E por fim, temos a Mulher Invisível. E muito se fala sobre a Sue ser o coração da equipe. E antes de assistir o filme, eu confesso que eu não entendia muito bem isso, por causa que eu não li muito quadrinhos do quarteto, e o que eu sabia da personagem era só o que eu tinha visto nos filmes. Só que isso não ajuda muito, por causa que nos filmes de 2005... Por causa que nos filmes clássicos dos anos 2000, ela só era a gostosa do grupo. E no filme de 2015, ela só é uma nerd chata. Só que assistindo esse novo filme, essa nova versão, eu finalmente entendi o que essa frase quer dizer. A Sue, ela é como se fosse a ponte que liga e que une toda a equipe. Isso não quer dizer que ela é a líder do grupo, mas sim uma pessoa que tem que lidar com seus próprios problemas, ao mesmo tempo que ela ajuda no problema dos outros. Sempre com um conselho ou com um ombro amigo. E é por isso que ela é o coração da equipe, porque é ela que mantém a família unida. Caraca, eu falei muito bonito. E antes de falar dos pontos negativos, eu vou falar do que quase estragou o filme pra mim, que foi a desgraça da minha expectativa. Porque eu esperava que esse filme fosse muito mais épico, e eu achava que esse filme teria mais cenas épicas, cenas do quarteto lutando em equipe, tipo a cena clássica do Vingadores 1, sabe? Só que o filme não vai pra esse lado do épico. O filme tá mais pro lado da tensão e do perigo iminente. O Galactus é uma força imparável que não dá pra ganhar na porrada, porque eles não têm superpoderes suficientes pra isso. Tanto que a gente vê isso na batalha final. E é por isso que esse filme é muito mais tenso do que épico. Mas só agora que eu reassisti o filme, eu pude valorizar isso. Porque agora eu pude assistir o filme sabendo do que ele é e não do que eu esperava que ele fosse. E é por isso que hoje eu gosto muito mais desse filme. E se eu tivesse feito essa review na época que o filme lançou, minha opinião teria sido bem diferente. E agora sim, bora falar dos pontos negativos. E aproveitando que eu falei da batalha final, tem uma coisa que me incomoda naquela batalha final, ó. Porque o Reed subestimou muito a inteligência do Galactus. Porque aquele plano que ele fez tinha tudo pra dar errado. E o Galactus teria que ser muito burro pra cair naquela armadilha. E agora bora falar do Coisa. E aqui vem uma das partes mais polêmicas, porque eu acho que o Coisa tá perdidaço no filme. E infelizmente pra mim o Coisa é um dos pontos mais negativos de todo o filme. Porque pra início de conversa, o filme não é uma história de origem. Ou seja, a gente não vê o arco de depressão do Ben. O filme já começa com o Ben já se aceitando com sua nova forma. Ele já tá de boa já, mas tem pequenos momentos em que ele fica triste e que ele se lembra do passado dele. Isso é um pouco paia por causa que o arco de depressão do Ben é uma das coisas que mais me fascina no personagem. Tanto nos quadrinhos que eu li, quanto no filme de 2005. Eu lembro que isso é bem trabalhado naquele filme. Mas por outro lado, o filme já tava cheio de personagens, de trama, subtrama, então se eles tivessem colocado isso, talvez o filme ficaria muito saturado. Ao invés disso, o arco do Coisa no filme é que ele quer pegar uma professora. É sério, eu não tô brincando. Que não é a Alicia, se eu não me engano, é uma personagem nova criada pro filme. E todo esse romance é muito estranho, porque eles não têm química, mas não é por causa que eles não combinam, é por causa que não tem cena que mostre mais desse romance. Eu acho que ela só aparece mais 2 ou 3 vezes no filme, e o final ainda é aberto, a gente não sabe se eles ficam juntos ou não no final. E aí, se tu tirar todas essas cenas que ela aparece, não vai interferir em nada no filme. O que é triste, por causa que eu gosto da atriz que faz a professora. E aí no fim, o Coisa é um personagem que é muito carismático, mas que tem um desenvolvimento meia boca. Não é nem ruim e nem bom. Só foi mal escrito. Ou talvez teve cenas deletadas, né? Quem sabe? Não tô afirmando nada. Só tô soltando palpites no ar. E é isso. No saldo final, esse filme é um ótimo primeiro passo para essa nova versão do Quarteto Fantástico. E sim, ele até pode ter cenas de ação que não me empolgaram tanto. Mas isso não estraga o filme, até porque esse é um filme sobre família. E é nessa parte que o filme brilha. E é por isso que pra mim, Quarteto Fantástico Primeiros Passos tem uma nota 7,5. E esse foi o vídeo de hoje. E lembrando que essa é apenas a minha opinião, então comenta aí qual a sua opinião sobre Quarteto Fantástico. Comenta aí se você gostou ou não gostou do filme. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e eu te convido a assistir outro vídeo do meu canal. E se você curtir, você se inscreve e ativa o sininho. Então é isso é tudo pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Beijo do Nerd, fui!